Meus irmãos, hoje nós vamos estar meditando nesta que é a 30ª parábola de Jesus. E é uma parábola que nos leva a uma meditação muito séria a respeito daquilo que as Escrituras Sagradas nos diz, da responsabilidade que temos e daquilo que precisamos estar atentos nesta caminhada cristã. Irmãos, o texto que nós lemos, que é o texto da nossa meditação, está registrado em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11. Os irmãos sabem que é a última das 17 parábolas que Lucas escreveu sozinho, registrou sozinho. Na próxima semana, na outra semana, nós estaremos adentrando na série de 3 parábolas escritas por Mateus e por Lucas, das 40 parábolas que Jesus ensinou. São textos maravilhosos, palavras de um sábio que traz crescimento e que acrescenta para a nossa vida conhecimento das coisas de Deus e da vontade do Senhor. Mas esta parábola, como os irmãos notaram no versículo de número 11, ela se inicia dizendo, e ouvindo eles estas coisas. Eu disse para os irmãos que todo texto que começa com a palavra portanto, ela indica que está respondendo algo que veio anterior. Essa parábola, Jesus, ele começa ela dizendo, e ouvindo eles essas coisas. Ouvindo o quê? Irmãos, como nós dissemos aos irmãos, nós não estamos falando as parábolas de Jesus de forma cronológica. Porque esta parábola foi para muitos a última de Jesus. Jesus estava vindo de Jericó e ele estava descendo a Jerusalém. Era a última viagem que Jesus fazia. E ele sabia disso. Jericó nunca mais ia ver Jesus de forma literal. E Jesus tinha uma história linda com Jericó. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele vinha, ele havia curado um cego, e agora, no capítulo 19, ele salva um chefe de publicano. Não era simplesmente um publicano. Lembrando os irmãos que nós falamos a respeito do publicano na parábola anterior, a parábola do fariseu e do publicano, e a gente vai lembrar que publicano eram judeus que trabalhavam para Roma, que havia comprado o cargo, porque era uma profissão rentável para aqueles dias, porque dava a eles a possibilidade de enriquecer de forma ilícita, sem ficar devendo nada para a lei. E aí, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus vindo para Jerusalém, um chefe de publicano, um homem muito rico, ele soube que Jesus ia passar por lá. E é interessante porque não dá para a gente meditar nesta parábola sem antes observar o que aconteceu antes. Porque a parábola começa com Jesus dizendo, e ouvindo eles estas coisas. Ouvindo o quê? Aleluia! A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Zaqueu, chefe dos publicanos, ele ouviu dizer que Jesus iria passar, ele rapidamente subiu em uma árvore para ver quem era Jesus. E a Bíblia Sagrada nos diz então que Jesus tem um encontro com aquele homem. E quando Jesus para debaixo daquela árvore, ele diz, Zaqueu, desce depressa, porque convém eu pousar na tua casa hoje. E aí surgiu murmurações. As pessoas começaram a atacar Jesus, mas ele não sabe que ele é um pecador?
um chefe de publicano, e ele vai pousar na casa dele. Louvado seja Deus, e a Bíblia diz que aquele homem teve um encontro tão glorioso com Jesus. Ele teve um encontro tão glorioso com Jesus, que ele prometeu até repartir o que ele tinha com os pobres. Que ele teve um encontro tão glorioso com Jesus, que ele fez uma declaração. Ele disse: se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo os 4 vezes mais estabelecido na lei, lá em Levíticos. E o que eu tiver, eu pego a metade e dou para os pobres. Ele teve um encontro tão real com Jesus, que aquilo que para ele teve preço, ele reconheceu que não tinha tanto valor. A Bíblia Sagrada vai nos relatar que então Jesus faz uma declaração, ele fica maravilhado. Era a última viagem de Jesus, ele estava indo para Jerusalém e logo depois ele seria preso e passaria pela Via Crucis, o momento de carregar a cruz e ser morto no Gólgota. Mas naquele momento, Jesus se alegrava, porque ele disse: hoje chegou salvação aqui nesta casa. Porque é interessante, irmãos, algumas pessoas, quando a gente observar aqui um pouco mais para frente nesta parábola, ela tem algumas lições para nos ensinar, mas talvez a lição áurea é a importância daquilo que você faz no reino de Deus. Porque eu já disse para os irmãos em algumas outras oportunidades que você não vai ter galardão, eu não vou ter galardão, porque eu estudei que nem louco e me formei. O galardão disso é todo dia de pagamento. Eu já recebo na terra. Você não vai ter galardão porque você levanta de manhã e vai dormir de noite porque trabalhou o dia inteiro. Esse galardão você recebe mensal. É aqui na terra. Agora, o galardão que a gente recebe na eternidade é por aquilo que nós fazemos no reino de Deus. E não a benefício próprio nosso. Isso nós já temos o presente aqui. Deus nos abre portas, Deus nos faz prosperar, Deus nos dá condições de se manter. Esse é o galardão do teu esforço pessoal para conquistas pessoais. Agora, nesta parábola, nós vamos observar como isso acontece. Aleluia! A Bíblia Sagrada vai nos dizer então que quando Jesus, ele ouve as pessoas murmurando, e ele diz que chegou salvação àquele lugar, porque, irmãos, existe uma mentalidade nesse texto, e às vezes um conflito. Mas em Efésios não nos diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sim, irmãos, ninguém é salvo por obras. Mas escuta uma coisa, as obras testificam o coração de um salvo. Tiago, ele debate muito sobre isso, ele diz assim: você diz que tem fé? Me mostra o que você faz. Porque aquilo que a gente faz demonstra o que realmente nós somos. Em Provérbios diz que a boca fala do que o coração está cheio. E aí a gente continua dizendo aos irmãos a importância, o tema áureo aqui desta parábola é a importância daquilo que fazemos no reino de Deus. Por quê? Ora, tudo que fazemos no reino de Deus aqui como igreja, irmãos, eu já vi muitos teólogos falando disso, que nós temos uma obrigação tríplice enquanto estamos na terra como igreja: adorar a Deus, se preparar para a vinda de Cristo e ganhar almas.
e ganhar almas. Ou seja, tudo que fazemos tem que estar ligado a isso, no reino de Deus. As irmãs vai cantar, está ligada ao quê? Adoração, e alcançar o pecador, a preparar o próprio coração. Os jovens a mesma coisa, o ministério de louvor. A mensagem da cruz tem que estar ligado à salvação. E aí a gente observa Jesus começando a parábola, e é interessante, porque ela fala de 10 servos e de 10 minas. Jesus não está falando para ímpios, ele está falando para um povo que se chama pelo nome de Deus. E é interessante aqui uma outra coisa nesta parábola, porque ela dá a impressão que é semelhante à parábola dos talentos, lembra? Nós já estudamos ela aqui, de Mateus. Sabe qual é a diferença da parábola dos talentos para a parábola das 10 minas? É que a dos talentos ele deu conforme a capacidade de cada um. A um ele deu 7, a um ele deu 5, a um ele deu 3. Agora as minas não. Ele deu uma para cada um. E isso tem uma outra indicativa. Todo mundo ganhou igual, tinha 10. Não teve um que ganhou mais e outro que ganhou menos. Isso indica uma coisa no reino de Deus. Todo mundo recebe algo de Cristo quando se chega a Ele. Todo mundo. Da mesma forma, todo mundo vai ter que dar conta daquilo que recebeu de Deus. E aí é que entra a mensagem que me faz estremecer. Porque um dia ele vai sentar comigo e vai perguntar: cadê a mina? Irmãos, para muita gente essa mina, ela se diferencia, porque era um valor monetário. Para uns era 100 dias de trabalho, mas isso diferencia de lugar, de tempo. Era uma medida de valor. Mas a gente, basta saber que era algo valoroso para aqueles dias. Algo importante. E aí Jesus começa a dizer que um certo homem, nós vamos trazer aqui o significado da parábola. No versículo de número 12, ele disse: certo homem nobre partiu para uma terra remota ou longínqua, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Esse homem nobre era o próprio Jesus. Escuta, tem uma interpretação desta parábola que eles tentam conjecturar com um acontecimento que aconteceu em Jerusalém, cerca de 10 anos antes de Cristo, que foi uma história paralela com Herodes Arquelau, porque também ele discorreu numa história semelhante a essa, mas a gente não acredita que Jesus estava falando desta história de Herodes Arquelau, que foi um dos herdeiros, né? Herodes o Grande morreu 3 anos antes de Cristo, e os seus 3 filhos receberam a herança da terra prometida, mas essa herança precisava passar pelo crivo do imperador Augustus, que era o imperador de Roma naqueles dias. E esse filho de Herodes o Grande, ele fez essa jornada, saiu da sua terra, foi lá para pedir autorização para o imperador romano, para governar na região da Judéia. Porém, nós não acreditamos que Jesus estava falando de Herodes Arquelau. Ele estava contando uma história para ensinar os seus discípulos uma grande lição. Era a última viagem de Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém para morrer. Aquelas ruas nunca mais viriam Jesus passar por ela. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus salva Zaqueu, encontra com Zaqueu, e Zaqueu se converte ao Senhor, a Bíblia diz que muita gente murmurava e reclamava e dizia: ele vai lá dormir na casa do pecador. Aí Jesus começa a contar a parábola.
Aí ele diz: esse certo homem nobre vai para uma terra longínqua para estabelecer um reino. É o próprio Jesus. Ele chama 10 servos e dá a eles 10 minas para que este reino cresça. Mas a Bíblia também nos fala de alguns inimigos que não aceitaram se sujeitar ao governo dele. E aqui a Bíblia está falando de pessoas que não aceitam a Cristo e não aceitam o seu governo e querem viver por conta própria. Irmãos, não há cristianismo sem renúncia. A minha opinião e a tua não tem valor nenhum dentro do cunho doutrinário de Cristo. O que ele manda, acabou. Ele não precisa perguntar para mim: o que você acha das doutrinas que eu estabeleci? Ele nunca vai fazer isso. A minha opinião para isso não serve de nada. O problema é que hoje a gente vem para dentro do cristianismo até tentando ensinar Cristo. Ah não, Jesus, mas isso daqui eu não concordo. Jesus não perguntou se eu concordo ou não. Foi ele que estabeleceu, acabou. É simples assim. Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim. Ele não disse que era obrigado, mas se a gente quiser ir após ele, negue-se a si mesmo, tome todo dia sua cruz e siga-me, disse Jesus. Porque, irmãos, a responsabilidade de nos fazer chegar até o fim com sucesso é dele. E se eu colocar minha opinião, eu estrago essa jornada, porque eu sou limitado. Se você colocar a tua opinião, você estraga, porque você é limitado. Quem sabe, quem conhece, é ele. E aí a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que Jesus, contando a parábola das 10 minas, ele vai dizer que teve alguns inimigos que levantaram embaixadores e enviaram para dizer: nós não queremos ser governados por ele. Mas aí passou um tempo na parábola, e quando o tempo passa, a Bíblia diz que este homem nobre, que deu as minas aos 10 servos, ele chama para o acerto de conta. O primeiro, entenda, todos receberam o mesmo valor. O mesmo valor. É diferente dos talentos que cada um recebeu conforme a capacidade. Esse todos receberam por igual. O primeiro, quando chamou para acertar as contas, ele disse: Senhor, eu granjeei mais 10. Ele tinha 11. O primeiro que ele chamou tinha frutificado tanto que aquilo que ele recebeu do nobre, ele multiplicou 1000%. 1000% primeiro. O segundo, ele disse: Senhor, eu granjeei aqui mais 5. O terceiro, quando chegou diante dele, disse: eu sei que o Senhor é um homem bravo, poderoso, que semeia onde não plantou. Fiquei com medo. Peguei o talento, enrolei no lenço, guardei. Está aqui. Eu não granjeei, mas também não perdi. Nesta parábola, isso é inaceitável. É interessante a gente notar isso. Porque quando eu meditava nesta parábola,
eu fiquei extremamente estremecido e pensando no que tem sido a minha vida de cristão. O que eu tenho feito com a misericórdia de Deus que alcançou a minha vida e colocou sobre mim a responsabilidade de dar continuidade ao livro de Atos. O que eu tenho feito com os talentos que Deus tem me dado. Escuta, e isso Ele deu a mim e a cada um de vocês aqui dentro. Porque na parábola Ele chama 10 e dá aos 10 a mesma quantia e diz, vai lá e multiplica. E não há nenhum tipo de negociação para que isso não aconteça. Porque os 10 servos passam a ser os porta-voz do homem nobre. Ou seja, irmãos, hoje no reino de Deus, estabelecido na terra, e olha, a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, doutores, mestres. Os dons são múltiplos, mas o Espírito que atua em um é o mesmo que atua em todos. E eu não sei qual é o talento que Deus colocou na sua vida. E eu não estou falando de coisas que traz benefícios pessoais, porque isso é muito mesquinho. A Bíblia não está dizendo sobre isso aqui nesse texto. Ela está dizendo o que você tem feito para que o reino de Deus, ele cresça. O que nós temos feito com o talento que Ele nos deu para fazer com que o reino de Deus cresça. Porque às vezes nós não damos tanta importância para isso. Porque, irmãos, nós precisamos estar sempre atentos. Esse final de semana, eu falei muito para os irmãos que Jesus está evangelizando a gente. Se vocês observar, o Espírito Santo está evangelizando os crentes dentro da igreja. Porque os crentes dentro da igreja estão se transformando em cidadão da terra. E eles estão se esquecendo que aqui não é a morada é na eternidade. E se é na eternidade, a gente precisa mudar o foco. Você sabe por quê, irmão? Sabe o que Paulo escreve a Timóteo? Ele diz assim, Timóteo, o soldado que ele milita, ele não se embaraça com negócios daqui, desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós estamos nos esquecendo, porque, irmãos, as portas se abriram tanto, as coisas facilitaram tanto, que o Espírito Santo precisa evangelizar a gente. Porque quem foi crente antigamente e que está aqui hoje, lembra como é que chegou na igreja, tudo estrupiado, irmão. Precisando de misericórdia, de portas que se abram. Porque quantos de nós chegamos na igreja e a gente fazia uma refeição por dia, 2 por dia? Porque o tempo lá atrás era difícil. A gente aceitava Jesus porque tinha uma necessidade. E Jesus abria a porta mesmo, porque Ele disse que não despede ninguém vazio. Só que aí as coisas vão melhorando. Aí sabe o que acontece? A gente quer ficar na terra. E aí é que está o perigo. Porque aí as coisas começam a funilar. Porque Jesus não morreu para me fazer herdeiro daqui. Ele morreu para me fazer herdeiro de lá. Para te fazer herdeiro de lá. E Ele tem que estar lembrando a gente o tempo inteiro. Ei, você é cidadão do céu. Você não é cidadão da terra. Então desliga um pouco das coisas da terra e se liga mais no céu. Aleluia, meu irmão, quando eu estava meditando nesta parábola, eu observei, aleluia, como Jesus, Ele nos ensinou a levar a sério o trabalho que nós fazemos no reino de Deus. E eu já falei para os irmãos aqui que tem uma diferença em ser uma bênção e ser abençoado.
É maravilhoso quando um crente diz, eu sou abençoado. Mas é melhor ainda quando ele, através das bênçãos de Deus na vida dele, ele se torna uma bênção. Porque quando ele se torna uma bênção, é porque ele está produzindo algo construtivo para o reino de Deus. Porque quando ele é abençoado, a vida pessoal dele já está debaixo da bênção. Agora, quando ele é uma bênção, ele está jorrando aquilo que ele está recebendo de Deus. Ele está alcançando outras situações, e é exatamente sobre isso que Jesus está nos falando. A importância de pegarmos aquilo que Deus nos deu do céu, os talentos, a capacidade, e transformar isso em ferramenta para crescimento do reino de Deus, irmão. Sabe por quê? Que muitas vezes nós estamos debaixo de luta terrível? Porque nós deixamos de trabalhar para o reino. A gente só trabalha para a gente virou egoísta. Está entendendo? E o que Jesus nos ensina é que é tão importante a gente pegar aquilo que ele deu e multiplicar, porque um dia ele vai sentar para perguntar onde é que está. E é importantíssimo isso. Eu não sei se os irmãos têm tido essa preocupação, e essa preocupação tem se transformado em ação. Porque tem coisas que são muito importantes. Você está preocupado com a salvação dos seus entes? E o que você tem feito por isso? Está jejuando? Está orando? Está dando bom testemunho? Está se esforçando, convidando para estar na igreja? O que você tem feito por isso? Escuta, Deus vai cobrar. Há uns 10 anos, mais de 10 anos, eu estou aqui há 17, eu ouvi um pastor falando na nossa reunião de obreiros lá em São Paulo. Na reunião de obreiros, um pastor, presidente de um grande campo em São Paulo, ele disse assim, um dia Jesus vai pegar a gente que é obreiro e dizer assim, cadê os filhos que eu te dei? Estão aonde? Porque é vocês que vão dar conta. Vocês estão entendendo a responsabilidade que nós temos? Porque a gente, irmão, tem que se preparar exatamente para ser uma árvore frutífera. A gente precisa frutificar, a gente precisa ser bênção, a gente precisa entender a responsabilidade que nós temos em pegar aquilo que Deus nos deu e multiplicar isso. Aleluia. Você não percebe, tem pessoas que te olham, que te vê. Tem. Quantas vezes eu ouvi pessoas, um dono de um bar em São Paulo, uma vez nós passávamos na porta dele todo culto. Eu, a mulher e os meninos. Eles aceitaram Jesus, e aí a gente veio para cá. Quando a gente voltou lá de novo, agora eles eram crentes. O que era um bar virou uma mercearia. Que ele entendeu a mensagem. Aí ele disse, o pastor, paz do Senhor. Quando ele falou paz do Senhor, eu me alegrei. Porque a gente sempre comprava bala para os meninos, salgadinho, no barzinho dele, que ficava na rua da igreja, agora era numa mercearia. Aí ele chamou a gente, nós ficávamos apaixonados quando via vocês passando aqui, indo para a igreja e voltando. Indo e voltando, a gente sentia paz. A gente tinha vontade de ser isso. Meu querido, a gente precisa entender que existe algo muito maior do que aquilo que a gente passa aqui na terra, e que muitas vezes o que eu e você passamos aqui na terra, essas tribulações que muitas vezes temem bater na porta, é a ausência de frutificação. Às vezes Deus permite algumas coisas para balançar a nossa vida e dizer, ei, acorda, acorda, a tua morada não é aqui, acorda. Acorda, irmão, você tem o que fazer aqui. Deus já abriu o céu e derramou sobre a tua vida o que não derramou no mundo. E a parábola das 10 minas e dos 10 servos faz alusão à importância deste trabalho. Porque ele disse que aquele que não
granjeou, não multiplicou, veio um preço a ser pago. Que não foi o inferno. Porque ele está falando de trabalho. E aí ele chama os homens e diz assim: pega ele e toma a mina que eu dei para ele. E agora? Dá porque tem 10. Aí alguém disse assim: mas ele já tem 10. Ele disse: não tem problema. Porque aquele que tem, ser-lhe-á dado. E aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Você entendeu a responsabilidade? A seriedade de você pegar o que Deus derramou sobre a tua vida e se transformar numa bênção, deixar de ser só abençoado e se transformar em um canal de bênção, uma árvore frutífera, para que o reino de Deus se expanda, porque a parábola fala de um reino estabelecido numa terra longínqua por um nobre. Aleluia, mas para que este reino se estabeleça, ele chama 10 servos e dá 10 minas e diz: granjeai. Mas aquele que não granjeou, ele sentou para conversar e até o que ele tinha ele tomou. Porque fez uma analogia incorreta, uma interpretação errada de quem era o nobre. Ele não era para ter medo, ele era para ser respeitado e obedecido. E ele estava com medo. Ele disse: eu tive muito medo. Peguei, escondi. Ele disse: nem no banco você pôs para ter juros. Isso é mal. Sabe por quê, irmãos? Porque tem uma coisa que fica notória nesta parábola. Todos os 10 não tinha mina nenhuma. Só passou a ter depois que o nobre deu. Você entendeu isso? A gente só passou a ter depois que ele deu. Aí ele dá, a gente começa a achar que é fruto da nossa bondade, que é fruto do nosso trabalho, que é fruto disso, que é fruto daquilo. Irmão, se ele não abrir a porta, nada acontece. Se ele não der saúde, nada acontece. Se ele não levantar pessoas para ajudar, nada acontece. Se ele não fizer, nada acontece. Você está entendendo isso? Então tudo que nós temos é fruto da bondade dele. E é por isso que ele cobra. E eu já disse para os irmãos que ele não cobra aquilo que ele não ensina. Ele cobra porque ele é justo. Aleluia. Então se atente para a importância de você ser frutífero. Nós estamos em tempos difíceis. Foi a última viagem de Jesus. Ele nunca mais passaria por aquela região, porque depois veio a cruz, veio a morte, veio o Gólgota. Aleluia. E ele estava ensinando aqueles homens a parar de murmurar e de reclamar, porque ele se sentou com um pecador. Ele estava dizendo: você está vendo, tem 10 talentos aí, tem 10 servos e 10 minas, dei um para cada um. Agora trabalhe e faça alguma coisa. Vai lá e seja frutífero, dê fruto para o reino. Eu já trouxe uma palavra para os irmãos aqui numa outra oportunidade sobre cooperador e consumidor. O novo convertido, ele é consumidor, porque ele está recebendo. Ele primeiro precisa ser preparado. Mas depois de um tempo, irmão, ele não pode continuar sendo consumidor. Ele tem que ser cooperador. Ele tem que cooperar para o reino. Ele tem que ser canal de bênção. Ele tem que ser aquele arauto que Jesus enche do Espírito e busca almas e faz acontecer e prega o Evangelho e é bênção. Aleluia. Em que postura, em que posição a gente está? Sabe por quê? Porque quem não aceitou o governo dele, alguém perguntou assim: quem foi que chamou os inimigos e mandou matar na frente deles? Foi Jesus. Está escrito lá na parábola. A gente esquece de uma coisa. Jesus aqui é advogado, irmão. Mas lá é juiz. Vai chegar no momento que ele não vai advocar mais. Ele vai julgar as nossas ações.
E na parábola, lembra daqueles que não aceitaram o governo do nobre que estabeleceu o reino? Ele diz, pega todo mundo, põe aqui na minha frente, mata todo mundo na minha frente. Aleluia. Você entendeu? Louvado seja Deus. Aquele que não trabalha, não come, é o que diz a Bíblia. Como é que você vai... Irmãos, tem uma coisa que é básica. Quando você vai orar, pedindo alguma coisa ao Senhor, é necessário a gente refletir. É necessário. Por exemplo, a Bíblia diz em Provérbios, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda depois de velho não se desviará dele. Não é isso? Os filhos hoje estão mandando nos pais. Vem na igreja quando quer, serve a Deus se quiser. Não, pastor, é porque eles têm o direito de escolha. Não, tem direito de escolha quando eles estiverem na casa deles, comendo a comida deles, se sustentando. Enquanto isso não acontece, lá em casa quem manda sou eu. Pode ficar até mais velho. Ontem mesmo eu disse, vai buscar pão. O quê? Pode ir agora. Se a padaria fechar, você vai buscar lá no centro. Não é assim não, eu falei, é desse jeito, sabe por quê? Quando você tiver o seu, é a sua vez. Na minha vez eu fui, quando meu pai mandava, eu tinha que ir. Então é a minha vez agora é a minha, eu não abro mão, irmão. Chegou na minha vez, o menino não quer? Tem isso não, é agora e acabou. Tem isso, é a minha vez. E eu não abro mão da minha vez. Agora quando for a sua vez, aí você se vira. Se o teu filho quiser mandar você ir buscar pão para ele ficar lá no videogame, você fica, você vai. Enquanto ele fica chupando sangue que nem um carrapato. Está entendendo, irmão? É desse jeito, irmão. Agora escuta, você está ensinando? Aí quando você for orar, aí você fala assim, Jesus, eu estou fazendo o que a tua palavra manda. Você tem crédito. Agora, quando você ora, Jesus, salva, salva, salva. Aí Jesus olha do céu e diz, você está fazendo o quê? Você está fazendo o que eu mandei? Você está ensinando? Você está ensinando o caminho que deve andar? Está botando rédea no negócio? Como é que está sendo? E isso em todas as esferas da nossa vida. Irmão. Escuta, nas questões financeiras a mesma coisa. Se as portas se fechar para nós hoje, a gente tem o que dizer para Jesus? Senhor, que nem o rei Ezequias, sabe por que Jesus ouviu ele? Tinha depósito. Prepara a tua cama porque tu vai morrer. Aí ele ora e diz, Senhor, eu te servi todos os dias, tem depósito. Pode ir lá e mudar a história dele. Você está entendendo, irmão? A gente precisa atentar com diligência, aleluia, porque quando é para benefício próprio, a gente tira Deus do negócio. Quando é para receber alguma coisa, aí a gente quer pôr Deus no negócio. E a gente precisa tomar muito cuidado com a forma que a gente tem vivido o cristianismo nos dias de hoje. Porque a parábola das 10 minas foi a última, para muita gente, foi a última parábola de Jesus. Porque daqui ele já foi para Jerusalém para morrer. E a última parábola de Jesus, ele disse assim, eu dei para todo mundo condição para fazer alguma coisa em favor do reino de Deus. E ele está falando do reino de Deus nesta parábola. E quem não fizer, eu vou cobrar. E ele é o dono. E ele vai cobrar. Que Deus nos ajude e nos guarde para que a gente possa entender que existe uma responsabilidade sobre os nossos ombros com o reino de Deus. O reino de Deus precisa de mim e de você. Sem mim, sem você, irmão, escuta, Deus não vai mandar anjos. Sou eu e você
para dar continuidade no crescimento do reino no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, hoje é Atos da igreja, e eu e você somos a igreja. Amém? Amém, irmãos? Curve a sua cabeça, e a minha oração é para que haja um avivamento, um despertar. A minha oração, irmãos, é para que a gente realmente se desperte para entender que estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. E nós somos fundamentais para o crescimento do reino de Deus e expansão da obra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos por este momento. Queremos, Deus, colocar nas tuas mãos o nosso coração, a nossa vida. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando. O Senhor continue abençoando, meu Deus, a cada um dos teus servos e servas, que aqui estão e aqueles que não estão, porque estão enfermos, outros trabalhando. Meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos. Que haja, meu Pai, um avivamento dentro de nós, um desejo de produzir frutos para o teu reino. Que nós possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que a tua palavra nos ensina. Oh, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço. Abençoa, Senhor, os teus servos e servas, filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Também consagramos ao Senhor dízimos e ofertas que são trazidos para a manutenção da tua obra. Continua abençoando o teu povo, em nome de Jesus.